Bom, então nós chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse e a gente vai acompanhar agora este capítulo e vamos comentá-lo todo, né, e aplicar ele, o mais importante, aplicar ele na nossa vida também. Então, em Apocalipse 12, verso 1, nós temos o seguinte: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, ou 7 diademas, né? Então, primeiro vamos falar da mulher e depois a gente vai falar do dragão, tá? Primeiro, quem é essa mulher vestida de sol, quer dizer, com uma roupa, uma vestimenta resplandecente, brilhante extraordinariamente, em cima da cabeça uma coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos pés? Tem um significado muito importante aqui. E a gente pode comparar essa visão com um sonho que José do Egito, né, há muitos anos atrás disso aqui, né, pouco mais de 1000 anos antes desse acontecimento, mais de 1000 anos, né, talvez ali quase 2000 anos antes desse acontecimento, acontece que José, que ainda não estava no Egito, tinha ali seus 17 anos mais ou menos, filho de Jacó, era na época o filho mais novo de Jacó. Ele teve um sonho e contou que o sol, a lua e 12 estrelas se curvavam para ele. E quem eram essas 12 estrelas do sonho? Eram os seus irmãos, ou seja, os patriarcas. Então, essas 12 estrelas, vamos por parte. Antes de falar quem é a mulher, o que são essas 12 estrelas? As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Israel, a nação de Israel, é descendente do Israel pessoa, Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Então esse Israel ele teve 12 filhos, e daí vieram as 12 tribos de Israel. Então essas 12 estrelas sobre a cabeça, 12 tribos de Israel. Quer dizer, essa mulher, ela representa um povo. Que povo que é esse? Esse povo que surgiu com esses 12 patriarcas, ou seja, o povo de Israel. Então essa mulher é o próprio povo de Israel. Você vai poder comparar essa interpretação, essa mulher ser o povo de Israel, com o livro do profeta Isaías, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, Oséias. Então, esses livros proféticos já fazem referência ao povo israelita, que hoje é chamado de israelense, né, povo israelense, povo judeu, né, como uma mulher. Até Deus, várias vezes, principalmente no livro do profeta Isaías, e algumas vezes em Jeremias, chama a nação de Israel de minha esposa. Deus chama, Jeová, Adonai, Yahuwah, Javé, chama o povo de Israel de minha esposa. Então essa mulher que estava grávida, pronta para dar à luz e gritava por causa das dores de parto, essa mulher é a nação de Israel. Essa lua que está debaixo dos pés, veja, ela está vestida de sol e a lua debaixo dos pés. A lua é da noite e o sol do dia, ou seja, é um povo que brilha. Se você pesquisar as muitas nações que existem na Terra, poucas, mas pouquíssimas, conservaram-se até o dia de hoje. E Israel tem um caso especial porque Israel é um povo que conseguiu conservar a sua identidade estando espalhado na terra. É um povo que foi reunificado, reunido, né, no século passado, no século XX.
Israel tinha deixado de existir, tinha desaparecido do mapa. E foi reproclamado, vamos dizer assim, esse território de Israel, a independência do território israelense, né? Que eu prefiro chamar de israelita, conforme aqui as escrituras. Então, Israel é este povo. Então, muitas nações aí surgiram, desapareceram, mas a nação Israel ainda prevalece até o dia de hoje. E quem é esse filho que essa mulher estava para dar à luz? Esse filho é o Messias, ou seja, o Cristo, Jesus. Então, essa mulher, o povo de Israel, estava para dar à luz. Estava grávida e gritava para dar à luz. Quem que ia nascer dessa mulher? Jesus vem de qual povo? Jesus veio do povo de Israel. E isso é muito importante, porque se você quiser fantasiar na sua cabeça um Jesus cristão, Jesus não é cristão, Jesus é o próprio Cristo. Então, Jesus é judeu. Então, nós precisamos ter um mínimo de entendimento do povo judeu para que a gente entenda quem é Jesus. Porque Jesus é o Messias prometido ao povo judeu, ao povo de Israel. Então, sem conhecer o mínimo do povo judeu, nós não vamos conhecer quem Jesus é e o que Jesus fez. Então, nós precisamos contextualizar Jesus. Ele vale para todas as nações, mas ele foi prometido para o povo de Israel. E por causa de crer nele, nós passamos a ter direito a bênçãos que foram prometidas para esse povo também. Então agora vamos falar do dragão, né? Então tinha uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroa 12 estrelas, ou seja, o povo de Israel que veio desses 12 patriarcas, e essa nação estava para surgir dentro dela, do meio dela, um Salvador, o Messias, o Senhor Jesus. Mas aí apareceu um dragão, que tem a descrição dele, um dragão vermelho. E aqui diz assim, no verso 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha o que esse dragão fez. Ele estava lá no céu, um dragão vermelho. Muitas pessoas vão falar que esse dragão tem a ver com a China. De certa forma tem a ver por causa do tipo de coisa que domina a China. O regime político chinês é uma coisa diabólica, né? A política chinesa. Mas, enfim, não vamos falar da política, mas vamos falar daquele que gerou essas coisas ali. Vamos falar desse dragão. Esse dragão, nós vamos ver mais para frente, nos versículos daí da frente, que ele é o próprio diabo, o próprio Satã, o Satanás. Por quê? Vai falar, vai citar isso, vai deixar isso bem claro. Mas é importante que ele fez o quê? Ele estava no céu, Satanás estava lá. No livro de Jó, ele aparece lá no céu, ele conversa com Deus, então ele tinha um espaço no céu. Só que ele veio para a terra. Então aqui é dito que esse dragão ali, vermelho, esse dragão ali sanguinário, né, de guerra, isso que representa essa cor vermelha aí, ele estava ali no céu e a cauda dele arrastou de cada 3 estrelas, uma estrela do céu. E nós bem sabemos que Apocalipse, normalmente, com essa rara exceção aqui, que está falando de coroa com 12 estrelas, representa os 12 patriarcas de Israel, está falando de estrelas do céu, está falando de anjo. Então esse dragão, que é o Satanás, ele arrastou 1/3 dos anjos para a terra. Aqui nós não estamos falando dele ser arremessado. Aqui não é ele ser expulso do céu. Satanás, nessa ocasião, nessa visão aqui, ele não foi ainda expulso, ao que parece, ele não foi expulso do céu aqui, nessa passagem bíblica. Ele veio para a terra e quis arrastar com ele
Paz seja com vocês, irmão. Ele quis arrastar com ele 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, a cauda significa seguidor. Tanto que uma das promessas que Deus faz para o povo de Israel, se eles fossem fiéis à aliança, e se eles forem ainda, porque essa promessa ainda vale, se o povo de Israel for fiel à aliança com Deus, Deus colocará eles por cabeça e não por cauda. Cabeça, líder. Cauda, seguidores do líder. Então, Deus colocaria eles como líder de todas as nações, com uma posição de liderança, quando há fidelidade. Então, quer dizer, Satanás ele veio do céu para a terra e arrastou, convenceu a seguir ele, a ter ele como líder, a 1/3 dos anjos. De cada 3 anjos, 1 seguiu ele. O que ele quis fazer? O que Satanás fez? A Bíblia mostra que o principal pecado ali de Satanás foi o orgulho, ou seja, ele queria ser como Deus, dominador, né, governador, ele queria assumir uma posição que não era para ele. E ele tentou convencer outros anjos a entronizar ele e aceitaram propostas que ele fez. Agora eu vou dizer o que eu penso disso e não o que a Bíblia diz. Mas aparentemente essa proposta é o que cita lá em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se casaram com elas, né? Tomaram para si aquelas que o desejaram. Quer dizer, Satanás quis que eles criassem uma raça, descendentes para si mesmo, para se misturar com a descendência dos homens e frustrar o plano de Deus de fazer nascer um Salvador, Messias, um libertador para a humanidade. Então eles queriam, ao meu ver, isso estou dizendo eu e não o Senhor, né? Eles queriam frustrar esse plano, né? Inclusive a Bíblia fala que daí que tem a origem dos gigantes, né? Dessa mistura de seres celestiais, seres angélicos, né? Anjos, com seres terrestres, mulheres, né? Aí nasceram os gigantes, daí surgiram os gigantes. Então esse é um pensamento meu. Foi isso que Satanás fez. Ele convenceu os anjos a seguir ele para se relacionarem com seres humanos, mulheres, e aí terem descendentes, né? Inclusive por isso, esse foi um dos motivos de Deus ter varrido a terra com dilúvio para destruir essa famigerada união, né? E esses seres que vieram dessa união aí. Bom, tendo dito isso, agora vamos falar o que realmente, o que de fato, né, a Bíblia diz. Esse é um pensamento meu, mas a Bíblia diz que o dragão ele veio ali do céu com a 1/3 dos anjos, né? E ele se colocou diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ou seja, Satanás o tempo todo ele queria atacar o povo de Israel, para que quando o Salvador nascesse, o Messias nascesse, ele pudesse acabar com ele. O tempo todo Satanás queria fazer o povo de Israel, você vai ver o tempo todo na Bíblia isso. Outras nações contaminando Israel para o povo de Israel ser idólatra. Você vai ver o povo de Israel sendo seduzido a praticar idolatria. Você vai ver o povo de Israel pecando e sendo exilado. Você vai ver o povo de Israel sendo atingido por nações. Mas Deus sempre conservando aquele povo existindo, porque havia prometido que daquele povo viria um Salvador, viria o Messias, o escolhido para ser o rei daquela nação, e através desse rei, Deus faria existir um governo sobre toda a terra, com vara de ferro, e aqui nós vamos falar disso. E esse rei, nós sabemos, o rei dos reis, senhor dos senhores, que Deus escolheu, é Jesus, né? Mas aí, Satanás ele tentou várias vezes fazer isso. Lembra do que Herodes fez quando ficou sabendo que Jesus tinha nascido? O rei dos judeus nasceu. O que ele mandou fazer ali ao redor da cidade de Belém?
Ele mandou eliminar os infantes, né, os pequeninos, de 2 anos para baixo. Então, de 2 anos para baixo, ele quis eliminar tudo. Todo menino. Parecido com o que fizeram lá na época que Moisés nasceu no Egito. Então, ele fez isso. E várias coisas acontecendo, né, para poder atingir o nascimento do Messias. Mas a gente, louvado seja Deus, bendito seja Deus, que os planos dele nunca podem ser frustrados, né? O que ele prometeu, ele cumpre. Ele prometeu que ia fazer o Salvador vir e ele fez. Jesus veio. Então é importante que a gente a gente perceber isso. Então Satanás ele queria fazer devorar esse filho no momento que ele nascesse, mas nós bem sabemos que ele não conseguiu. Só que aqui eu quero fazer uma ressalva. Satanás não é inimigo de Deus. Ele não é doido de fazer isso. Ele é inimigo da humanidade. Ninguém é doido de se levantar contra Deus. Satanás ele nunca quis levantar-se contra Deus. Ele quis levantar-se contra a humanidade. E ele faz isso até hoje, contra o ser humano. A guerra dele é contra nós. Ninguém é doido, ainda mais sendo um ser celestial que vive há tantos anos, criado antes dos homens, não é louco de se levantar contra Deus. A guerra de Satanás é contra a humanidade. É por isso que ele queria destruir o Messias. Porque o Messias nasceria aqui, um ser humano, e viveria, ser humano, mas com um propósito especial. Então é importante que ele frustrasse esse projeto, esse plano, não porque ele luta contra Deus, mas porque ele luta contra a humanidade. Ou seja, ele não está satisfeito com a humanidade ser resgatada. Por isso é que muitas pessoas têm um entendimento depravado, cego, e não crê no unigênito Filho de Deus, não crê em Jesus. Por isso que muitas pessoas são mergulhadas no ateísmo, no não teísmo, né? Não acreditar em Deus. Pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser gnóstico, pode ser o que for. Se a pessoa não crê no Deus de Israel, ela não tem condições de crer naquele que Deus enviou. Jesus mesmo diz: a vida eterna é essa, que creiam em ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem enviaste. João 17. Jesus fala isso numa oração. A vida eterna é essa, que a gente creia no único Deus verdadeiro, Jeová, Javé, né, o Deus de Israel, e que a gente creia naquele que Deus enviou, Jesus, o Cristo. Assim nós obtemos a vida eterna, ou pelo menos a perspectiva dela, né, a chance de recebermos essa vida eterna. Bom, então aqui, tendo dito isso, Satanás tentou ali devorar esse menino, verso 5 agora. Ela deu à luz um filho, um homem, lembrando que ela, essa mulher vestida de sol, é a nação de Israel. Então vamos guardar isso. Essa mulher vestida de sol, com 12 estrelas sobre a cabeça, lua debaixo dos pés, é a nação de Israel. Lembra do sonho de José do Egito lá, 12 estrelas, 12 irmãos, né? Então, é a nação de Israel. Então ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias. E isso é muito interessante, esses números que vão ser falados aqui. Por que são muito interessantes esses números? Porque isso aqui está falando a respeito do povo de Israel. E o povo de Israel ter sido expulso de sua terra. No século
entre ali o fim do século I e o início do século II, o povo de Israel foi expulso da terra dele. Vocês já ouviram falar de diáspora? Diáspora, né, foi o povo de Israel ter sido expurgado, eles não tiveram direito mais. E continuaram assim. Depois entrou ali, depois do Império Romano, entrou o Império Turco-Otomano. E ali, até o século XIII, mais ou menos, no ano século XIII, XIV, mais ou menos no ano 1300, esse império teve fim. Então, o povo de Israel ficou no deserto. O povo de Israel foi perseguido durante toda a história da humanidade. Teve lugares que as pessoas queriam forçar os judeus a se converter às religiões daquele país. Teve gente que forçava ali judeu a se converter ao catolicismo, né? A se converter ao islamismo e outras coisas. Teve judeu que teve que disfarçar o judaísmo, teve que fazer de conta que não era judeu, tudo para não ser morto, para não ser perseguido. E teve os que continuaram conservando a sua fé, viajaram para lugares, passaram a morar em lugares que era permitido eles exercerem a fé deles publicamente, sem nenhum tipo grande, pelo menos, de perseguição, né? Bom, então essa mulher é a nação de Israel, e essa nação de Israel teve que ficar no deserto, ela teve que sair de lá. Veja que esse filho foi arrebatado para junto de Deus e do trono, ou seja, Jesus, depois dele morrer e ressuscitar, ele foi para o céu, mas o povo dele, o povo judeu, ficou aqui na terra. Lembra que os primeiros discípulos eram judeus, então faziam parte desse povo. E o povo de Israel foi perseguido, muito perseguido. No começo da igreja não tinha distinção. Primeiro era só judeu, depois passou a ter uma desavençazinha. Nós vimos até domingo, né, em Atos 15, essa resolução desse problema acontecer. E aí não tinha diferença entre judeu e gentio que cria em Jesus. Era crente em Jesus. E os dois conviviam ali, o judeu continuando a ser judeu, o gentio continuando a ser gentio, mas eles tinham a fé em Cristo em comum. E o não judeu, como nós, seguia todos os preceitos, não é regras, mas preceitos da Torá, né, das escrituras sagradas, que hoje as pessoas chamam de Antigo Testamento, não como regra, não como tem que fazer exatamente assim, mas o preceito, o ensinamento, guiado pelo Espírito de Deus, a gente consegue obedecer. Então, o povo judeu foi perseguido, ficou no deserto aí por 1260 dias, possivelmente 1260 anos, né? Até o fim do Império Turco-Otomano. Aí, no verso 7, vai falar de algo acontecendo no céu. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então Miguel foi lutar contra Satanás e os seus anjos. Miguel é chamado na Bíblia de arcanjo, né? O radical arc significa acima, né? Chefe, algo nesse sentido. Então, a Bíblia não fala de arcanjos, ela só cita esse título para Micael, né? Miguel. Isso aí está na carta de Judas, que só tem um capítulo aqui do ladinho de Apocalipse. Então, esse Miguel, ele foi lutar ali contra outro líder ali, ó, que era o Satanás e os seus anjos. Aí eles guerrearam e Satanás perdeu. Qual foi a condenação deles ali depois dessa derrota? A condenação deles é que eles perderam o lugar deles no céu.
Já não era para ele estar lá. Por isso que aconteceu essa guerra. Aqui diz que a guerra partiu de Miguel. Por que a guerra partiu de Miguel? Porque o objetivo dessa guerra foi expulsar Satanás e os seus anjos, os seus seguidores, do céu. Satanás tinha um lugar no céu. Ele estava por lá, mas não era para ele estar. Jesus ele fala certa vez para os apóstolos, quando eles voltaram, alegres, dizendo: Mestre, em teu nome, até os espíritos malignos nos submetem. Aí Jesus disse para ele: não fiquem felizes não por causa disso. Antes, fiquem mais felizes por causa do nome de vocês está escrito nos céus. Aí Jesus também fala: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então Satanás, ele perdeu ali o seu lugar no céu. A gente não está falando de coisa cronológica, a gente já estava falando de coisa do tempo do fim, e nós já estamos falando de coisas que aconteceram na época de Cristo antes. Satanás, ele perdeu o seu lugar nos céus. Ele estava ali. Hoje, as Escrituras chamam Satanás de o Deus com D minúsculo dessa época, ou seja, ele domina sobre muitas pessoas, domina ainda sobre muitas pessoas que estão cegadas pelo pecado, e fala que ele é a potestade do ar, ou seja, o poder do ar. Ou seja, Satanás, muitas pessoas vão falar, vão dizer que tiveram visões e sonhos, essas coisas, visão do inferno. Primeiro que essa palavra não está na Bíblia. Ela foi traduzida, geralmente de Sheol, de Hades, que significa o mundo dos mortos. Então fizeram uma confusão com o decorrer dos anos por conta das tradições católicas romanas, E aí fala como se Satanás fosse o líder. A visão que a maioria das pessoas tem de Satanás é que ele está lá no inferno, ele é o chefe de lá e está torturando os que foram para lá. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um lugar, o lago que arde com fogo e enxofre, que está preparado como castigo para Satanás e os seus anjos. Mas a Bíblia não fala que ele está morando lá no lugar ali, e está atormentando a pessoa que está lá. Não, negativo. Ele tem pavor, ele sabe que tem pouco tempo, e ele vai para lá para ser condenado, porque está reservado esse castigo para ele. Então nada disso. Satanás, onde ele está? Ele foi lançado na terra. Satanás está aqui, na terra, executando seus propósitos malignos contra a humanidade. Lembre-se disso. Satanás não é inimigo de Deus, ele é inimigo do ser humano. Ninguém é doido de se levantar contra Deus. Ninguém. O que vai acontecer é que Satanás, como ele é inimigo da humanidade, o principal propósito dele é colocar o ser humano contra Deus. Porque ele sabe que assim ele derrota o ser humano. Como que Satanás derrota o homem? Colocando ele contra Deus. Ponto final. Então, por isso que ele quer executar os propósitos dele, não porque ele quer ficar contra Deus, mas ele quer, como ele já está condenado, ele quer arrastar o máximo de pessoas para a mesma cela deles, vamos dizer assim, mesmo lugar que ele vai. Já que eu vou mesmo, então eu vou levar o máximo de gente junto. Esse é o sentido da coisa. Então ele é inimigo do ser humano e quer levar o ser humano para condenação junto com ele. Então Satanás ele teve ali uma luta com Miguel, os anjos de Satanás e os anjos de Miguel, lutando ali. Miguel ele é citado na carta de Judas, ele é citado também no livro de Daniel como o príncipe, como se fosse um anjo protetor da nação de Israel. Eu já falei para vocês que anjo da guarda não existe. Anjo da guarda, no sentido assim, cada ser humano tem um anjo, não tem essa história, a Bíblia não fala isso. Mas aqui diz que o povo de Israel tem um ser celestial que luta por eles. E esse ser aqui seria o Miguel, Micael em hebraico. Que significa, inclusive, semelhante a Deus. Bom, vamos aqui prosseguir nesse entendimento. Alguém tem alguma pergunta ou comentário até aqui? Se tiver, fica à vontade.
Não? Bom, então, depois dessa guerra no céu, o verso 9 é onde a gente parou, o grande dragão foi lançado fora. Aí aqui diz, né, deixa claro, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então não foi lançado num lago de fogo, no abismo, foi lançado à terra. Ele tinha um lugar no céu e ele perdeu o direito a estar nesse lugar. Onde ele está? Na terra. Ele não está debaixo dela, não está acima, na terra. Então, ele está aí governando. Inclusive quando ele fala com Jesus, tentando Jesus, eu te darei todos esses reinos da terra e a glória, o poder desses reinos, se você se ajoelhar na minha frente e me adorar, reconhecer minha autoridade. Aí Jesus falou, somente a Jeová, né, o Senhor, o teu Deus adorarás, somente a ele servirás. Ou seja, Satanás ainda fala, me foi dado, eu te dou porque me foi dado. Então a gente vê que a maioria do sistema de coisas, do sistema político do mundo, ele é maligno. Quando uma pessoa justa quer fazer alguma coisa dentro do sistema político, ela pena demais e sofre demais. Porque é uma coisa espiritual, é uma batalha espiritual, não é política, é espiritual. Então por isso que nós temos que orar pelos reis, pelos governantes, a Bíblia fala disso, né? A gente precisa orar por aqueles que têm um cargo de governo ou de Estado, para que eles tenham sabedoria e temor para tomar as decisões certas, né? E fazer o que é certo, porque eles receberam uma oportunidade, mas eles vão ser cobrados do poder que receberam em mãos ali, o que fizeram com ele, né? Então, Satanás, que engana o mundo todo, ele e seus anjos foram lançados à terra. Verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus. Olha o que Satanás estava fazendo, nos acusa diante de Deus, ele estava acusando, você lembra? É a história de Jó, leia a história de Jó que você vai ver, poesia da mais fina qualidade, né? Jó, ali Satanás se apresenta diante de Deus e fala, você viu? Deus fala, você viu o meu servo Jó? E Satanás fala assim com ele, não, se você tirar o que ele tem, ele vai blasfemar na sua face, você vai ver, ele é assim, ele te serve, ele te obedece, porque você dá tudo que ele quer, você dá riqueza para ele, saúde, né? Ele tem de tudo, agora se você tirar o que ele tem, aí ele vai ser infiel a ti. Aí Satanás vai lá, ataca tudo que tem, e aí Jó continua fiel. Depois Deus permite Satanás até tirar a saúde dele, mas não vai matar ele, mas você pode tirar a saúde dele. E aí ele fica todo cheio de feridas e mesmo assim não blasfema contra Deus. Então Satanás acusava Jó ali diante de Deus. E tinha motivo? Não tinha, mas ele acusava. Então aqui está escrito, eles o venceram. Verso 11, que eu estou agora. Eles o venceram. Eles quem? Os nossos irmãos, né? Os irmãos aqui. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esse acontecimento aqui, tá? Eu identifico esse acontecimento, com quando Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu e se assentou no trono junto com o Pai. Por consequência, Satanás já não estava mais lá no céu acusando as pessoas, porque Jesus agora disse, olha, você pode falar o que você quiser, mas eu morri por eles. Eu ofereci a minha vida para que eles tivessem o perdão.
E Satanás perdeu o seu lugar. Eu não era para ele estar lá. Mas tinha que ter sido feita justiça para... Deus não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Para Deus o que vale não é a lei do mais forte. Para Deus o que vale é a justiça. E Ele é o padrão de justiça. Então Ele estabeleceu o Filho dele como oferta pela culpa, pelo pecado. E aí Satanás foi expulso do céu. Daí começa o reino de Deus invisível dentro de nós, dentro daqueles que creem, sobre o povo de Deus. Então, ai da terra, né? Porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, resta pouco tempo. E desde esse período até hoje, talvez 2000 anos passaram, mas estamos no tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Desde do período apostólico, do período dos apóstolos, nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos nos últimos dias, estamos no tempo do fim. Verso 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Alguns vão falar aí 3 anos e meio, né? Por conta disso, um tempo, meio tempo. Essa mulher, nós bem sabemos que é o povo de Israel. Essa mulher é o povo de Israel. Mulher que deu à luz ao menino. Jesus veio do povo de Israel. Ele é o Messias prometido aos judeus. O rei dos judeus. Então, aconteceu isso. Ela ficou ali por um tempo fora do alcance da serpente. Só que depois começou uma perseguição ferrenha. A partir do verso 15 está escrito assim. Ó. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Veja aqui que a serpente queria acabar com o povo de Israel. Queria acabar. Destruir o povo de Israel. E nós vimos isso na história da humanidade. Eu já falei, né? Povos tentaram forçar os judeus a deixar de ser judeus. Nós sabemos bem da história do nazismo, o que aconteceu lá, milhões de judeus terem sido mortos, assassinados. Nós sabemos que ainda hoje existem alguns povos que são antissemitas, mesmo sendo semita, né? Não gosto desse termo, são anti-judeu. Tem gente que é anti-judeu, tem gente que não gosta do povo de judeu. E olha que são semitas também, né? São descendentes de Sem do mesmo jeito, mas não gosta do povo judeu, está em guerra muitas vezes contra o povo judeu. E aconteceu isso. Então ela tentou, a serpente, o dragão, Satanás, se arremeter contra o povo judeu. Só que aqui diz no verso 16, a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aí, a guerra de Satanás já passou a não ser contra o povo de Israel mais. Por quê? Porque essa mulher, o mundo passou a ser amigo dela. O mundo falou, não, vamos parar, gente. A gente tem que parar de perseguir o povo de Israel. O povo de Israel é nosso amigo. Aí Satanás já virou, opa, peraí. O povo de Israel é amigo agora do mundo. O mundo está entendendo que está tudo bem, está tudo em paz com esse povo. Agora eu vou contra os descendentes desse povo, contra aqueles que vieram. Ou seja, judeus e gentios crentes em Jesus. Por que eu estou falando isso? Agora não é mais só judeu de que se está falando aqui. O verso 17 afirma, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência,
os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nem todo judeu crê que Jesus é o Messias. Então, é aos que obedecem os mandamentos, judeus, fiéis, e aos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Aí, dragão, opa, peraí. Já tudo que eu estou fazendo não está dando certo. Vou fazer mais uma coisa. Então, aqui, nesse capítulo que nós encerramos agora, a gente viu coisas que já aconteceram há muito tempo. A gente viu coisas que estão acontecendo. E a gente viu um pedacinho de coisas que vão acontecer. Esse último versículo fala de uma coisa que vai acontecer. A serpente, ela se colocou em pé na areia do mar. E a areia do mar, assim como Deus falou para Abraão, eu farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia da praia do mar. Se você puder contar as estrelas do céu, quantos seus descendentes vão ser assim, vão ser numerosos. Então quer dizer, ele se colocou sobre os povos. Ele se colocou sobre a areia do mar, com um propósito. Satanás está ali em cima da areia do mar, mas não estou falando fisicamente não, tá? Para você pensar que as praias estão no maligno, não é isso não. Ele colocou com um propósito, o propósito de chamar alguém, né? De chamar alguém para agir em nome dele. E nós vamos falar desse alguém ou desses alguém, que é mais conhecido como besta, poderia ser chamado de fera também, governante, tá? Mas que não é só uma besta. É esse que é o grande porém. Muitas pessoas falam besta como se fosse o diabo. Não. É um ser humano que vai agir com autoridade satânica. E nós vamos falar de duas bestas. Não é uma só. É duas. Duas bestas. E é importante a gente saber sobre isso para a gente não cair em todo o vento de doutrina que tem por aí. Falando uma coisa é marca da besta, outra coisa é marca da besta, isso, aquilo outro, como se fosse uma coisa se referindo diretamente a Satanás. Não, é um servo dele. É alguém que vai agir na autoridade satânica. E nós vamos falar sobre isso na próxima reunião, na permissão de Deus. O que a gente aprende com esse capítulo? Nós aprendemos que Satanás investe as suas forças para aniquilar, para acabar, para atacar o povo de Deus, israelitas e gentios que creem que Jesus é o Messias. A força que Satanás usa é para isso. Nós sabemos que a política do nosso país nos tempos de hoje está uma bagunça. Não concordo com as coisas que estão acontecendo, especialmente por parte do Poder Judiciário. Né? Então, nós temos um presidente que procura ser justo, honesto, que luta para governar o país ou para ser um estadista de bem, mas nós temos gente aí querendo atrapalhar, que faz parte de um sistema maligno. Mas a nossa luta é espiritual. Nossa luta é espiritual. A nossa luta é principalmente para a gente se manter fiel à palavra de Deus. Satanás é nosso adversário. O nosso adversário é o maligno e ele vai usar seus servos. Ele vai usar gente que está a serviço dele. É isso que a gente tem que entender. Muitas pessoas podem se levantar contra a sua vida para tentar fazer você se desviar dos caminhos de Deus. Essas pessoas estão a serviço do cão, serviço do maligno, serviço do Satã, né, do diabo. A palavra diabo significa adversário. Então, o nosso adversário é ele. Nem é nome, tá? Diabo, Satanás, né? Isso tudo é título, função. Adversário, acusador, enganador, né? Desviador. Isso tudo é significado dessas palavras, não é o nome dele. Então é importante que a gente saiba disso. Satanás é nosso adversário, ele é nosso inimigo. E a gente tem que lutar contra ele. E a principal luta que a gente tem que travar com ele é oração e conhecimento das Escrituras. Sem essas duas armas, inclusive a Bíblia, Paulo chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Então nós precisamos lutar
Precisamos lutar, senão a gente vai perder a luta, senão a gente vai ser atingido e vamos estar fora da batalha. Então que a gente lute contra o mal através da oração e do conhecimento das Escrituras. Que a gente fale da palavra e que a gente obedeça a palavra de Deus na nossa vida. Então é isso que nós estudamos aqui no capítulo 12 de Apocalipse.